Olá, bem-vindos a mais um Vozes das Nossas Cabeças, onde eu, Joana Lustosa, junto com a Germana Lustosa, minha madrasta, e a Andréa Lustosa, minha irmã, falamos sobre coisas que passam pelas nossas cabeças. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente está acompanhando de pertinho, com muita emoção. E honestamente, estamos muito felizes com o judiciário brasileiro, porque está fazendo justiça. A gente vai falar da tornozeleira eletrônica. E a Andrea, que é a nossa advogada de plantão aqui, vai nos dar mais detalhes sobre toda essa operação da polícia lá com a Michelle e com o Bolsonaro. Vamos lá, irmã, conta a sua perspectiva, o que você tem acompanhado e principalmente sua opinião jurídica. Então, gente, olha, só para ambientar todos, eu sou advogada, né, e professora de penal e processo penal. Então, as grandes operações da Polícia Federal, elas são sempre acompanhadas por advogados, né, da área criminal e professores, né, de penal e processo penal com muito e constitucional também, né, com muito apreço, porque são sempre materiais ricos para a gente estar trabalhando tudo que a gente ensina, né, sobre produção de provas, sobre os direitos que envolvem ali aos acusados e tudo mais, e como é que funciona ali o processo penal e o judiciário. Então, assim, eu confesso para vocês que eu tenho muita saudade daquelas grandes operações da Polícia Federal na época da Lava Jato. Acho que a Lava Jato tem uma grande contribuição para o Brasil. Me entristece muito a forma como ela foi desmantelada. Eu sei que havia graves problemas, mas assim a gente tem dentro da área jurídica, como professor, a gente via graves problemas, mas como cidadã, assim, a gente via assim uma luz no final do túnel para esse problema tão grande que chama corrupção. Mas vamos lá à operação da Lava Jato, né? Da Lava Jato, não, desculpa, a operação de sexta-feira, né, que trouxe a tornozeleira eletrônica para o nosso ex-presidente Bolsonaro. Quero dizer para vocês que foi, para mim, divertidíssimo. Por quê? Porque tá lá todo mundo, Damares enlouquecida, depois a senadora Damares enlouquecida, dizendo que a Michelle foi filmada de pijama. Mas essas imagens, a operação toda, ela é filmada para resguardar tanto ao que está ali como indiciado, né, ou acusado, dependendo de como tiver o processo, mas assim, ao investigado, vamos dizer assim, ao investigado, então ela serve assim de proteção para o investigado e de proteção para a própria Polícia Federal. Lembrando-se que Posso fazer um comentário? pode. Tem tanta coisa de ficar preocupado. Você vai se preocupar que ela apareceu de pijama na gravação, gente. Tem Gente, tanta coisa mais importante. gente, até Dolce Gabbana fez um desfile todo de pijama. Ela tá preocupada com isso? Meu Deus, agora tudo bem. Se fosse um pijama daqueles bem furreca, ela toda rasgada, assim, manchado, como são os meus, aí tudo bem, ela podia até ficar preocupada. Ah, não, seus pijamas são lindos, nem vem, que eu já vi os que eu vi, são lindos. E ela São lindos, eu tô brincando. pijama, bananas de pijama, gente, lembra do desenho Bananas de Pijama, o programa? Ela e o meu pai tinham um parecido, que era de casal, muito divertido. Mas voltando lá, olha, juridicamente, o que acontece? Uma operação da Polícia Federal, quando ela acontece, ela é autorizada pelo Judiciário. Na primeira instância, né, a gente tem ali autorização pela justiça, pelo juiz, né, da Justiça Federal, ou dependendo, né, se você tiver, né, uma competência diferenciada, se não é um foro privilegiado, vai ser pelo desembargador ou pelo ministro, pode ser do STJ, STF, dependendo de qual for a situação. Neste caso, foi autorizado pelo ministro, né, Alexandre de Moraes, porque a investigação corre no Supremo. Mas, assim, essa autorização para a polícia, ela vem do judiciário. A polícia no federal não sai do nada. Resolvi, assim, hoje me deu a louca, resolvi que eu vou na sua casa fazer uma investigação. Isso não acontece, gente.
você vai ter ali uma investigação prévia ou a indícios, juntada de muitas coisas, que é levada ao judiciário para pedir autorização para fazer essa batida, né? Para fazer essa grande operação, que foi o que aconteceu. E na época da Lava Jato, a gente tinha várias que eram assim, sempre emocionantes, né? Com filmagens divertidíssimas. Quem não tinha medo do japonês da Lava Jato? Gente, o japonês ficou icônico. Pois é, o japonês da Polícia Federal, tá? Ficou icônico. Mas, assim, foi feito de acordo. As medidas, assim, eu vou estar gravando, até colocando lá no Instagram, né? No meu Instagram, o profissional, se são corretas ou não, mas eu já posso dizer que dentro do que foi apresentado para o ministro, foi solicitado, aquelas medidas são cabíveis. E aquelas medidas foram pedidas não foi o Alexandre de Moraes que da louca dele deu assim na Chapeuzinho, deu a louca na Chapeuzinho e ele saiu surtando e dando qualquer medida. Foram apresentadas provas para ele, indícios de que o Bolsonaro podia ser evadido do país, que ele podia procurar asilo em alguma embaixada, com algum embaixador, com algum diplomata. Então, para evitar isso, foram feitas várias coisas, como a tornozeleira, o impedimento de entrar em contato com embaixadas, embaixadores, diplomatas de outros países, a questão de não comunicação com o filho. Então, todas as medidas que estão ali estão corretas. E a tornozeleira é o que mais funciona hoje em dia, gente. Aí a gente tem uns escândalos, né? Que se chega, tem a velhinha lá com a tornozeleira, porque o neto bandido foi lá, tirou e botou na velhinha. Será que ele vai tirar e botar na Michelle? Gente, é isso. Acontece isso mesmo. Eles tiram, tipo, o neto bandido tira e põe na velhinha. Tem. Se você procurar imagens no YouTube de jornais, matérias de jornais, né, pela internet, aí você vai ver, né? Acho que já saiu no. Mas não tem como perceber quando tira a tornozeleira? A gente está falando disso, tecnologia mais para trás. Hoje em dia a tecnologia está melhor. Então você já não. É mais difícil de você fraudar a tornozeleira. A turma que saiu do infame 8 de janeiro, que estavam de tornozeleira, quando eles tiraram a tornozeleira, automaticamente já constou no sistema da Polícia Federal. Por isso que eles foram dados. E ele faz todo. Sim. Você consegue dizer onde está, onde não está. Por exemplo, teve um cliente do escritório que estava no 8 de janeiro, mas a participação dele é aquela de menor potencial ofensivo, é diferenciada, né? A pena dele é bem baixa, então está se discutindo outras coisas, mas ele não ficou lá como atentado ao Estado Democrático de Direito. Ele ficou com a tornozeleira e ele foi de carro com autorização, né? Depois de pedir autorização para o ministro, ele foi de carro daqui para São Paulo. A Polícia Federal tem todo o controle da viagem, o trajeto, onde parou, onde não parou, todos os locais onde tinha a Polícia Rodoviária Federal, o carro foi parado para saber se ele estava indo, para confirmar a autorização de viagem. Então, assim, hoje é muito mais seguro do que isso era há anos atrás, porque essas reportagens vocês vão ver que são bem antigas. Hoje em dia está muito mais seguro. E uma das proibições que ele, além do uso da tornozeleira, uma das proibições que eu acho mais interessante, que tem mais efeito, é a proibição do uso de redes sociais. Sim. Então, tem isso também, né? Parece que ele usou as redes sociais e aí fez um chá revelação de tornozeleira, tem esse negócio. Esse nome tá rodando na internet. Chá e aí ele tem tornozeleira, foi o máximo. E tem o pedido de explicação, caso os advogados não expliquem isso, né? Os advogados Bolsonaro não expliquem, existe possibilidade de prisão, né? Explica um pouquinho mais, irmão. Então, o que acontece? Hoje em dia, que estudos já estão aí, aquele Homo sapiens lá, o autor do livro do Homo sapiens, ele traz, e vários outros pesquisadores trazem, que uma das grandes preocupações com um dos maiores vilões da democracia, do Estado democrático, seja no Brasil, seja no mundo inteiro, são as redes sociais.
Porque a má utilização das redes sociais, eu brinco sempre, né, que a internet, as redes sociais, né, as big techs, elas vieram para o bem e para o mal. Se você utiliza ela para o bem, tá aqui o nosso programa, o nosso podcast é utilizado para o bem. Se você usa para o mal, tem as fraudes, tem várias outras coisas. E você hoje usa isso muito para influenciar os eleitores, você usa para influenciar a população, para incitar coisas. O 8 de janeiro ele foi todo incitado através das redes sociais. Então, gente, lá dentro, aqui, a questão, com licença, André, é porque a questão do que a Joana falou agora, que ele apareceu nas redes sociais. Ele apareceu não na rede social dele, Jair Bolsonaro. Ele apareceu na rede social do filho, Eduardo Bolsonaro. E foi proibido, que agora foi proibido de ter rede social depois disso, né? Que ideia? O que eu achei mais assim, agora, uma coisa que eu queria perguntar a você, André, como advogada. Ele pode ser preso por ter participado da rede social do filho, porque não é da rede social dele. Mas aí, que tá? Eu não vou dizer que ele pode ser preso, porque aí eu tenho Ministério Público, né? Que aí não, caso não expliquem e tal, porque pediram uma explicação. Em tese, poderia ser colocado, por exemplo, ou em prisão domiciliar ou preso mesmo, até que, assim, as investigações, se ele continuar atrapalhando tudo, vocês têm que lembrar, se ele continuar atrapalhando, se ele continuar perturbando o processo, incitando a população com falsa comunicação, ou com tudo assim, em tese, sim, ele pode ficar preso. Não, porque... Acho difícil, mas pode. Porque é o seguinte, o que a defesa e o que as pessoas estão alegando agora, pelo que eu estou vendo, é que ele foi proibido de usar as redes sociais dele. Mas ele está proibido de manter contato com o Eduardo. Se a partir do momento tá. tenho a publicação pelo Eduardo, então eu tenho aí uma outra quebra de uma outra medida, que é ele ter contato com o próprio filho. Aí vai dizer, não, foi por pessoas, não sei o quê. Então você já fica... Aí você não ache que o judiciário é burro. Sim, porque assim, o meu entendimento é uma rede social de modo geral. Ele não pode estar nas redes sociais. Independente de ser na conta dele, na da Michelle, na do filho, não. Assim, o meu entendimento é esse. Eu não sei se é assim. O que eles podem alegar? Que ele está se utilizando das redes sociais do filho, que ele está proibido de falar, ou de outras pessoas, através para burlar a ordem judicial. O Ministério Público pediria a prisão, que aí ele não vai burlar nada. Simples assim. Simples assim. Não acho. Ele tá criando estratégias, né? Isso é um. Vou pôr meu posicionamento político bem escancarado aqui. Pode o direito no Brasil usa muito. A direita no Brasil usa muito de fraude, de mentira, de fake news para fazer as propagandas. Não estou falando que é toda a direita, mas tem uma parte bem específica da direita que usa muito. E é isso, né? Tentar burlar as regras. E é isso que eu vejo. O comportamento contínuo de tentar burlar as regras de alguma forma. Tentar encontrar uma brecha naquela regra para conseguir fazer o que quer. É isso. Para se colocar como superior à lei. Vai lá, irmã, fala. Vou fazer a defesa do advogado, tá? Como advogada, que eu tanto já defendi pessoas acusadas, como também já fui assistente de acusação, né? E funciona nos dois pontos. Faça a sua defesa. No fim, eu digo se essa defesa foi boa ou foi ruim. Não burlamos nada. Advogado não burla nada. Tô falando advogado, não. Tô falando o Bolsonaro. Tô falando da direita, as pessoas, não os advogados. Advogado não faz nada. As partes envolvidas nos processos fazem as coisas e o advogado vai lá tentar, e o promotor também na acusação. É o advogado na defesa, ou a defesa pública, ou quem esteja ali naquele papel de defensor, ou a acusação, né? O Ministério Público, seja federal, estadual, distrital, é o representante do Ministério Público.
A parte faz a meleca e a gente vai lá tentar achar um encaixe daquilo ali. Lembrando... Mas eu tenho que... Vou fazer uma outra parte aqui, né? Calma. Os advogados do Bolsonaro também, eles fizeram umas coisas que a gente falou assim, gente, parece que não tá preparado. Algumas coisas foram meio assustadoras. Lembrando que o direito, nós temos um princípio constitucional que você é inocente até que se prove o contrário. Tudo bem que na prática a gente tem o que você é culpado até que você prove que é inocente. Mas o direito constitucional, escrito no artigo 5º da Constituição, diz que você é inocente até que você tenha uma sentença transitada em julgado. E cabe ao advogado, a gente não frauda, a gente não assim, eu estou falando eu estou dizendo aqui, defendendo, né, a minha categoria, né, que eu defendendo os meus colegas, como advogada, eu estou na OAB desde 1999. Então a gente não faz, eu falo dos profissionais que eu conheço, que são extremamente, a gente não faz nada antiético. A gente tenta conseguir um enquadramento dentro da lei que seja favorável ao nosso cliente. Se você, cidadão, acha que a lei está errada, pense bem quando você for escolher seu candidato, deputado, senador, porque são eles que vão decidir como é que funciona o seu, qual é a lei que está ali dentro do seu Código Penal, do seu Código de Processo Penal. Parem de falar, nisso eu falo, parem de falar mal do judiciário, parem de falar mal dos advogados, defensores, porque nós não somos culpados pela lei. Quem é culpado pela lei é o eleitor que escolhe lá. Mas eu não tô falando de advogado, mano. Eu não tô falando de advogado, eu tô falando da conduta de direito e a conduta do Bolsonaro, muitas vezes, inclusive, passando por cima da orientação do advogado, que é uma conduta que costuma tentar infringir a lei e achar brechas para dizer que não infringiu. Sim, mas é uma outra coisa. O advogado muitas vezes orienta o cliente, mas o cliente não cumpre. Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, o Germana está de prova. Pai, não faça isso. Isso vai dar errado. Não, seu pai era muito obediente. O seu direito existe. O senhor não precisa exercer arbitrariamente o seu direito. Vai dar certo. O que ele fazia? Tudo contrário do que eu orientava. Então, se eu tenho esse exemplo... Lógico. Eu tenho esse exemplo em casa, Joana. Do seu pai, do nosso pai. Que, assim, você perguntava para mim juridicamente o que ele podia fazer e ia lá fazer tudo errado. E eu ia ter que tentar consertar. Ele tinha o direito, mas ele exercia arbitrariamente o seu direito. Então, a gente tinha que consertar depois. Eu tenho dois pontos muito importantes para falar, quando a Andrea terminar. Então, assim, o que acontece no caso do Bolsonaro? Ele tem uma postura belicosa em relação ao judiciário, belicosa em relação ao STF. Ele esquece a importância do STF, porque eu falo sempre, eu já tenho lá o videozinho no TikTok, tá lá no Instagram, mas tá no TikTok também, da importância do STF. Em vez de das pessoas ficarem falando mal do STF, elas têm que entender a importância do STF, que garante seus direitos constitucionais, inclusive o de fala, para você estar aqui num podcast falando. Agora, como você disse, irmã, existem pessoas que elas fazem as coisas já pensando assim, como fraudar ou como burlar a lei. Aí a gente vai ser o judiciário que vai interpretar aquilo e vai decidir. Houve burla, houve fraude ou não houve. A gente está passando por uma revolução e um novo pensamento com relação à questão do uso das redes sociais, de como isso interfere no processo, de como isso interfere na democracia, de tudo isso. E por conta disso, a gente tem o TSE correndo atrás das fake news, a gente tem agora a proibição do Bolsonaro, sim, de utilizar as redes sociais, e pode ser que, sim, eles consigam essa coisa de mandar através do Eduardo, que é outro que também é problemático, você vai ter, sim, uma repercussão disso, não sei como isso pode aparecer no processo, mas todas as medidas, em tese, diante do que foi questionado, que o ministro Alexandre de Moraes determinou que fossem feitas, estão corretas, estão dentro da lei
estão dentro do que a gente espera num processo judicial. Mesmo quando a gente está fazendo, a gente já, aquelas medidas que foram aplicadas, elas são todas esperadas. Aí, por exemplo, o Bolsonaro e a equipe começaram a querer dizer que o pendrive foi plantado. Isso é um grave. Ele disse que o policial da Polícia Federal entrou no banheiro com esse pendrive. Aí isso é um grave crime. E o pendrive não serve para nada. Já olharam o pendrive, não tem nada de relevante no pendrive. O celular dele é mais problemático. Então. Mas é isso, o Bolsonaro está o tempo todo cometendo crimes, É isso que eu tô querendo dizer. Exatamente. E outra, com o detalhe, ele instiga muito as pessoas. Ele instiga aquela seita dele, porque para mim aquilo é uma seita. Ele instiga muito as pessoas e as pessoas estão revoltadas com o STF. É como se o STF que fossem os criminosos, os corruptos, entende? E assim, não, foi o Alexandre de Moraes que julgou, então não vale. Por que não vale? Gente, ele representa, é o que eu falo para vocês. É toda decisão do STF que eu concordo? Não, mas concordar é uma coisa. Desqualificar Você vê, Andréa, pelo vídeo que você gravou falando do STF no TikTok, que foi um vídeo que nós tivemos aí 15 mil visualizações. 1.000 comentários, só coisas negativas. E muitas vezes lhe depreciando, porque você estava explicando uma coisa como funciona. Você não estava nem de um lado nem do outro. Você estava explicando. Não, eu vou sempre defender as instituições, gente. Eu vou defender a instituição do executivo, a instituição do legislativo e a instituição do judiciário. Tem erro? Tem acerto, tem mais acerto do que erro, porque matéria jornalística só vai aparecer os erros. Claro. Agora, você tem o STF está ali como nosso guardião. Se o ministro não vai, o ministro Alexandre de Moraes não vai dar uma decisão, do nada, ele vai tirar da cachola dele um nada por perseguição. Quem está perseguindo alguém é o clã e os seus, vamos assim, a sua seita, como diz você, que estão perseguindo o STF. O STF está lá. É aquilo que eu falo para vocês. Posso não concordar, às vezes, da decisão, do acordo, não sei o quê. Mas, porque às vezes eu entendo que aquele acordo ele acaba tendo um viés um pouco político, porque ele precisa fazer uma adequação para o país funcionar. Então, é claro! Como foi o caso lá da correção do FGTS, que houve um acordo, né? Eles fizeram ali, eles procuraram, eles foram entender porque quebraria o país. Então, não, a gente vai fazer, mas vamos fazer daqui para frente. Eu posso não concordar, mas eu entendo. Mas, acima de tudo, eu sempre vou ter ele como um guardião da minha Constituição e dos meus direitos garantidos fundamentais. Claro. Nunca vai mudar. Agora, gente, o nosso tema da live é a tornozeleira eletrônica. Deixa eu só fazer um disclaimer. Há muitas coisas, claro, porque é um tema realmente que foi assim, muito divulgado e tem muitas coisas por aí. Mas o mais importante de tudo isso, para mim, foram essas medidas. Por quê? Gente, agora, aos fins de semana, a única certeza que a gente tem na vida é que o Bolsonaro ele vai estar em casa. Entendeu? Isso é uma coisa muito legal. Sabe? A gente acorda assim no sábado. Preciso até. Não, agora voltou. Preciso até fazer um disclaimer sobre minha posição política, né? Ali, que a gente está falando, eu e a Germana somos claramente de esquerda. A Andréa, não sei, ela fala que ela não tem posicionamento, que ela vai sempre. Eu defendo o país e o cidadão. Não me interessa de onde venha a questão, desde que seja favorável ao país e à cidadania brasileira. E assim, eu apontei, fiz alguns apontamentos bem
forte sobre a direita brasileira, mas eu tenho pessoas muito queridas que são da direita, inclusive familiares que trabalharam muitos anos na política, e que, assim, eu respeito e admiro tanto o caminho profissional dentro da política, quanto os posicionamentos são muito tio Paulo, mesmo tem posicionamentos que eu acho admiráveis. Então, só para deixar claro, eu estou fazendo um apontamento específico, uma postura que eu tenho visto de uma parte específica da direita, não de toda a direita, tá? Só pra... Lógico, não de toda, não é isso. São daqueles que estavam lá no quartel, daqueles que participaram do 8 de janeiro, do infame 8 de janeiro, né? Então, assim, é Se isso. estavam rezando para pneu e para alienígena. Entende? Eu sempre vou chamar em 8 de janeiro. Eu tenho, assim, a minha postura é absolutamente contrária. O último julgamento do STF com relação ao Marco Civil da internet, a ampliação da responsabilidade das Big Techs, para mim, é extremamente importante. Porque eu acho que a internet não pode ser uma terra sem lei. Ela tem, sim, você tem responsabilidade. E dentro dos direitos e garantias fundamentais nossos, o seu direito de imagem, o seu direito e a cidadania brasileira, né, e a democracia brasileira, elas têm que ser, assim, acima de tudo, levada em consideração e, assim, sua fala não pode colocar em risco a democracia, não pode colocar em risco o cidadão e não pode destruir a imagem de ninguém. Sim. Que é utilizado. Então, assim, a operação para mim foi fantástica. Eu me diverti muito vendo, assim, né? Lógico que não tem muita imagem, mas eu me diverti muito vendo e vendo a repercussão. Estamos gravando, né? Gravamos aí os videozinhos curtinhos. A Germana vai subir aí junto com a equipe. Depois os vídeos falando sobre a questão de estarem corretas as medidas. E valeu, olha, Polícia Federal, STF, Ministério Público. Agora, para a gente encerrar, eu tenho uma pergunta para vocês que estão aí assistindo a gente. O que vocês acham da próxima live? A gente comentar um pouco sobre o Trump, as medidas. E aí, o que acha o Joana? O que acha o André? Eu quero muito comentar sobre essa coisa dele de tirar o visto do Alexandre de Moraes. Alguém explicou para ele que o Alexandre de Moraes vai para a Europa? Baixou! É a próxima live, André. Tchau. Tchau. A gente conversa então. Próxima live já tem motivo. Então, gente, a gente fica por aqui. Curte, compartilha, manda mensagem. Tamo junto. Beijos. Perfeito. É você, Germana, hoje. Porque o pessoal da internet... Sou eu,